Meus santos amados com a paz do Senhor, queridos pela imensa graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos mais uma vez aqui, fazendo esta obra que é levar a mensagem do reino sobre a face da terra. Agradecemos a Deus imensamente pela sua tão grande misericórdia nas nossas vidas, que tem nos dado desta condição, queridos, de nós levarmos adiante esta pequena obra através deste canal. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, muito obrigada, meu Pai querido, por mais esta oportunidade que Tu nos concede, ó Deus, de levarmos adiante, meu Pai amado, a Tua tão grande obra, meu Pai, que Tu nos concede a graça, meu Pai santo, de Tu fazer esta obra através de nós, ó Pai. Ó Pai santo, nós somos os Teus escolhidos, ó Deus, seres humanos da face desta terra, Pai, que Tu tens chamado, ó Pai, para levar adiante, meu Pai eterno, este tão grande projeto que é o Teu, ó Pai santo, de salvar almas, meu Pai querido, deste mundo perdido, da condenação eterna, ó Pai, para morar contigo na Tua glória. Ó Pai querido, Pai amado, muito obrigada. Nesta manhã vem estar conosco, ó Deus, vai lançando por terra todo obstáculo, todo impedimento, ó Deus, e que esta obra, Pai, possa, meu Pai Santo, ir adiante, ó Deus, que Tu possa te utilizar dela, Pai, para levar adiante, ó Deus amado, o Teu tão grande projeto de salvação, e através dela, ó Deus, Tu venha alcançar muitas almas para o Teu reino, ó Pai, todas aquelas que Tu planeja, meu Pai Santo, buscar para Ti, ó Deus. Muito obrigada por tudo, Jesus querido, Jesus santo, Jesus amado, é sobre Tua, Senhor da glória, faz ela, Senhor querido, conforme a Tua vontade, ó Deus, vai dando crescimento, vai dando, meu Pai querido, condição, Senhor amado, para que esta obra tenha êxito, ó Deus, que ela tenha êxito, meu Pai. Ó Jesus querido, vai lançando por terra todo o impedimento, todo o obstáculo, todo o levante, Senhor querido, toda a barreira, Jesus, lança por terra e faz com que esta obra alcance almas, Jesus, que esta palavra chegue aos corações que Tu deseja alcançar. Jesus, meu amigo amado, que esta obra, Senhor Santo, lance por terra todo impedimento e alcance, Senhor, Teu objetivo, Jesus Santo. Ó Espírito Santo, mesmo Espírito Santo, nós Te pedimos. Muito obrigada por tudo, meu amigo, nesta manhã. Prega a Tua palavra, nos dá o entendimento da Tua palavra. Faz com que esta obra chegue a todos aqueles que Tu deseja alcançar. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus nos pedimos e agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Queridos, a nossa palavra de hoje está no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 9. Livro de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57, que diz assim a epígrafe, acerca dos que seguem a Jesus. O versículo 57 diz, e aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse o outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Vamos orar, queridos, mais uma vez, pedindo ao Espírito Santo que nos dê o entendimento e nos fale o que Ele deseja falar conosco através desta palavra. Vamos orar. Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito Santo, esta palavra é Tua, meu amigo, que Tu nos dá nesta manhã. Espírito Santo, vem nos dando entendimento, fala conosco exatamente aquilo que Tu queres nos ensinar através dela. Alcança todos aqueles que Tu deseja alcançar. Tira todo o impedimento, vai lançando por terra que esta obra, que esta palavra, Espírito Santo, tenha total êxito naquilo que Tu queres fazer através dela. Muito obrigada por tudo, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Queridos, aqui nesta epígrafe,
nós já temos o início tão claro do que Deus quer nos falar, do que o Espírito Santo quer nos falar através desta palavra. A epígrafe diz, acerca dos que seguem a Jesus. A epígrafe, ela faz um apanhado, ela faz um resumo exatamente daquilo que esta passagem, que esta pequena passagem, que esse pequeno trecho quer falar. Vai falar exatamente acerca daqueles que seguem a Jesus. E esta palavra, ela vem dizer exatamente aquilo que Jesus quer, que Jesus espera daqueles que lhe seguem. E aqui ele faz um esclarecimento, ele dá uma demonstração, ele dá um exemplo claro de como ele quer que nós venhamos a lhe seguir. O versículo 57 diz, e aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguiste-ei para onde quer que fores. E olha o que fala o 58. E disse-lhe Jesus, raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo para este que lhe disse, que chegou tão animado, tão decidido, tão determinado, Senhor, seguiste-ei para onde quer que fores. Olha que determinação, olha que desejo, que anseio do coração daquela pessoa, dizer, Senhor, eu entrego tudo. Olha, você já se viu nesta condição? Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos, a minha vida, para fazer o teu querer, para fazer o teu ide, tudo que tu quiseres fazer através de mim, tudo que quiseres que eu faça para ti, eu estou aqui determinado, né, a fazer, vou te seguir para onde quer que tu fores. E olha que Jesus ainda não tinha subido o madeiro. Eu espero que este não estivesse, não tenha estado no meio daqueles que deixou Jesus na ocasião do madeiro, né? Porque uma pessoa tão determinada, querido, já deve saber quando ele diz, seguiste-ei por onde quer que fores, ele está dizendo, não importa o que venha. Eu estou pronto a te seguir, seja pelo fácil, pelo difícil, pelo largo, pelo estreito, pelo profundo, pelo raso. A pessoa está se determinando para toda e qualquer situação. Aí Jesus logo, diante desta vontade, desta dedicação, enfim, desta determinação tão grande da pessoa, né, que falou isso para Jesus, ele logo diz, olha, as raposas têm covis e as aves do seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está logo dizendo, olha, o caminho não é fácil. O caminho não é fácil. Hoje tu está aqui, amanhã não se sabe onde. E quando Jesus diz, olha, a raposa tem casa, as aves têm ninho, mas nós não temos nem casa, nem ninho, não tem paradeiro. Jesus está logo dizendo, olha, não tem conforto este caminho, não tem segurança, não tem firmeza, não. O caminho é difícil. Tudo tem casa, tem ninho, tem sossego, tem rotina, já sabe o que vai acontecer, né? Jesus está dizendo, até os animais têm paradeiro, até as aves têm paradeiro, tem descanso, tudo na hora certa, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que é que Jesus está dizendo? Meu querido, o caminho é difícil, o caminho é incerto, é inseguro, né? O caminho não é firme. Quando se diz da pessoa ir com certeza de que vai ter conforto, de que vai ter comida, bebida, paradeiro, não tem. O caminho do Senhor, queridos, é você pôr o pé, confiar em Deus e estar pronto para os obstáculos que vier. Seja a bênção, seja a luta, seja a glória, seja a vitória, enfim. Quando você põe a mão no arado para fazer a vontade de Deus, para andar no caminho de Jesus, você esteja pronto, que o negócio não é fácil. Agora tenha certeza, você está indo com Deus, você está fazendo a vontade de Deus, você está trabalhando para Deus. Logo, Ele lhe garante a vitória. Seja lá por onde você venha passar, Ele lhe garante a vitória. Jesus achou muito firme a vontade daquele rapaz de dizer, que Jesus logo falou para ele, olha, o negócio não é fácil. Jesus logo falou para ele, não é fácil,
Mas vai dando certo. Vai dar, no final, a vitória certa. Porque, queridos, quando vem uma pessoa para você, que você tem a necessidade de ocultar a dificuldade da situação, o perigo da situação, aí é outra história, né? Mas quando a pessoa vem com firmeza, determinada, com vontade, a pessoa se sente à vontade de logo alertar. Que o negócio, falar para aquela pessoa a realidade da situação, né? Foi o que aconteceu com este rapaz, com esta pessoa. Ele chegou para Jesus tão determinado que Jesus foi logo falando para ele a verdade. Tu quer vir, já que tu tá tão desejoso de vir, tu queres, pode vir, mas tô logo te avisando, o negócio não é fácil. Mas ele estava, querido, se decidindo por Jesus. E embora de maneira inocente, né? Mas ele estava se decidindo a seguir Jesus, e fosse como fosse, a vitória era certa no final, né? O versículo 59 diz: E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. O 60 diz, mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Queridos, olha aqui esta diferença. Aquele que veio e se ofereceu para Jesus, determinado a lhe seguir em qualquer situação, Jesus lhe observou que o negócio não seria fácil. Mas teve este segundo que Jesus mesmo foi falar para ele. Jesus mesmo foi pedir para ele. Jesus disse para ele, ele disse a outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Olha que situação. O primeiro se ofereceu para Jesus tão determinado, e o segundo que Jesus foi pedir, ele colocou logo uma dificuldade. Ele colocou logo um empecilho. Jesus, deixa que eu primeiro vá enterrar meu pai. E Jesus fala para ele, deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. O que é que está acontecendo aqui, meu querido? Para as duas pessoas Jesus falou a mesma coisa. Para as duas pessoas Jesus falou a mesma coisa. O primeiro que veio determinado, Jesus disse, olha, o caminho é difícil. E o segundo que Jesus pediu, ele colocou dificuldade. E Jesus disse para ele, olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Jesus falou para o outro, olha, deixa a vida material, deixa a vida terrena para os terrenos, para os materiais. Mas tu toma o caminho espiritual, vai e anuncia o evangelho do reino, né? Então, queridos, o que é que Jesus está querendo dizer aqui com esta resposta que ele deu a ambos? Ele está dizendo, olha, o caminho não é fácil, o caminho é difícil, é muito difícil. Mas Jesus está dizendo que é para estes mesmos dois deixarem a vida material. Quando ele diz para o primeiro que o caminho é difícil, ele está dizendo que o caminho é espiritual. E para o outro que ele mesmo convida e o outro coloca obstáculo, dizendo que precisa fazer as coisas terrenas, Jesus está dizendo, deixa o material, deixa o terreno, vai anunciar o reino de Deus. O que é que Jesus está nos dizendo, queridos? Que o caminho de levar o reino de Deus sobre a face da terra, queridos, não é fácil. Ele é difícil. Mas ele está dizendo com esta resposta que ele deu a ambos, ele está dizendo que nós precisamos, ainda que difícil, ainda que espinhoso, ainda que dificultoso, nós temos que deixar, queridos, a vida terrena. E olha, que condição aquele rapaz veio falar para Jesus, Senhor, eu deixo enterrar o meu pai. Olha, queridos, morreu, havia falecido. Uma pessoa muito importante da sua família, o seu pai. Mas Jesus está dizendo, larga tudo.
Jesus não estava dizendo para aquele rapaz não enterrar o seu pai, mas Jesus estava dizendo que o reino de Deus, a obra de Deus sobre a face da terra, de levar o reino de Deus sobre a face da terra, ela tem que estar acima de tudo nas nossas vidas, queridos. Quando veio o primeiro e se ofereceu para Jesus, ele expôs a dificuldade da situação, mas ele não disse não vai. Jesus só alertou para ele que o caminho era difícil. E quando vem o segundo, que Jesus convida e ele põe uma dificuldade, Jesus está dizendo, olha, mas tu tem que andar por este caminho difícil que eu falei para o primeiro. Quando Jesus fala para o primeiro que o caminho é difícil, quando ele pede para o segundo se nega colocando obstáculos, Jesus disse, mas tu tem que andar por esse caminho. Tu tem que deixar a terra, tu tem que deixar a natureza humana, tu tem que deixar tudo, ainda que te doa. Mas tu precisa, ainda que tu tenha que enterrar o teu pai, ainda que tu tenha que colocar as coisas mais importantes da tua vida adiante, mais adiante ainda, tu tens que colocar as coisas do reino. A prioridade, queridos, na nossa vida é das coisas do reino de Deus. Porque não existe coisa mais importante, santos, na face desta terra para a nossa vida que não seja a salvação da nossa alma. Não existe. E é o interesse de Deus salvar as nossas almas e nos usar para salvar dos outros. Nestes dois exemplos aqui, de Jesus está dando uma mesma resposta. O caminho é difícil, mas existe uma necessidade de nós deixarmos tudo e seguirmos o caminho espiritual, porque a obra de Deus é feita no âmbito espiritual e não material. O versículo 61 diz assim, disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha que resposta, queridos. Observe que no primeiro se ofereceu, o segundo e o terceiro, mesmo Jesus convidando, eles colocaram obstáculos. Queridos, quem dos três alegrou o coração de Jesus? O primeiro, que veio e se ofereceu com tanta vontade. Eu espero em Deus que aquele realmente esteja se oferecido, determinado, e quando Jesus lhe falou que o caminho era difícil, ele não tenha desistido. Porque acontece, mas meu querido, acontece muito deste jeito. Quanta gente vem e se oferece no entusiasmo, que quando Deus começa a mostrar para ele a dificuldade de viver uma vida com Deus, quando Deus começa a mostrar para ele a dificuldade, mas, meu querido, é da primeira que ele se arrepende e volta atrás. Mas quando este veio todo animado, Jesus logo preveniu que o caminho não seria fácil. E quando Jesus convida o segundo, ele coloca logo o impedimento do seu pai. E o terceiro coloca o impedimento da sua família. E o que é que Jesus diz? Tanto do primeiro quanto do segundo e do terceiro, Jesus diz que nós temos que deixar tudo. Por quê, queridos? A obra de Deus, ela tem que ser prioridade nas nossas vidas, senão do contrário, santos, nós não vamos fazer. Porque a obra de Deus, ela é espiritual e você precisa de uma decisão total e absoluta. Você precisa de uma entrega total e absoluta, entregando a sua vida nas mãos de Deus. Renunciando tudo, para que você possa entrar no sobrenatural de Deus e assim fazer esta obra que é impossível de fazermos uma obra espiritual do jeito que a obra de Deus é, na matéria, vivendo uma vida material, vivendo uma vida de religião. Não existe, meu querido. E aqui no final Jesus diz, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Por quê, meus amados? Porque a obra é espiritual e para isso Jesus nos prepara. Primeiro ele nos queima no fogo, nos passa na água e no espinho, para nos tornar íntimo dele,
para nos tornar, queridos, um só com Ele. Como assim? Um só Espírito. E desta maneira, santos, você tem condição de fazer a obra de Deus espiritual, levar o reino de Deus sobre a face da terra. E se você voltar para trás, você não é apto. E quando é que você volta para trás? Quando você ainda não é espiritual, mas sim material. E Jesus está dizendo aqui, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É apto não só para ir para o céu, como para fazer a obra que é espiritual. Não é apto para o reino de Deus. Queridos, quando nós fazemos a obra de Deus na matéria, vivendo apenas uma religião e não uma entrega total e absoluta, o que acontece? Quando nós nos deparamos com a obra espiritual, que não é fácil, ela é tremendamente difícil, o que tem a acontecer é voltar para trás. É voltar atrás. E quanta gente, queridos, que continua fazendo obra de Deus, que acha que está fazendo obra de Deus, já voltou para trás há muito tempo. Ele continua pregando a palavra, ele continua fazendo aquele evangelho do reino, levando adiante, aliás, que não é o evangelho do reino, né? Porque o evangelho do reino você só pode fazer no âmbito espiritual, com o Espírito Santo de Deus na sua vida, senão você não consegue. Quanta gente você vê que parece até que ele está levando a gente, na cabeça dele ele está levando adiante. Basta você olhar para ele, para o jeito dele, para o que ele prega, para o que ele fala, para o que ele defende, que você vai ver que não é evangelho de reino coisa nenhuma. Não é o evangelho do reino. É o evangelho gospel, é o evangelho apostatado. É o evangelho que fala de bênção e não de salvação. Que fala de vitória e não de luta antes da vitória. Queridos, esse não é o evangelho do reino. O evangelho que não fala de convertimento, não fala de queimada no fogo, não fala de regeneração, de restauração, de restituição espiritual, não fala. Então, queridos, este não é o evangelho do reino. O evangelho de Deus, ele é espiritual, sobrenatural, difícil de ser levado sobre a face da terra. Mas quando nós nos entregamos inteiramente a Deus, ele mesmo faz a sua obra através de nós. E quando ele coloca o seu Espírito Santo verdadeiramente para nos preencher, para fazer morada no templo espiritual que somos nós, meu querido, aí não tem para ninguém, não tem dificuldade. Deus mesmo nos toma nas suas mãos e ele faz a sua obra através das nossas vidas. O Espírito Santo de Deus nos usa como templo, como vaso. Nos usa, queridos. E ele mesmo faz a sua obra através de nós. Quando Jesus está falando aqui acerca dos que seguem a ele, lhe dá estes 3 exemplos. O primeiro tinha muita vontade. O segundo e o terceiro, embora chamados, colocaram dificuldade. E o que é que Jesus está falando? Não tem dificuldade, meu amado. Quando Jesus diz para o segundo, que é para ele lá deixar os mortos, enterrar os seus mortos e cuidar das coisas espirituais, Jesus está dizendo para eles, não te empata, não te ocupa, não te deixa impedir pelas coisas materiais, pelas coisas desta vida. Jesus está dizendo aqui que há uma necessidade, queridos, de uma entrega absoluta, colocando Deus e as coisas de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e passando a ter uma vida dedicada de jejum, de oração, de entrega total nas coisas de Deus. E você não vai conseguir sem antes você se entregar primeiro para Deus tratar da sua vida material e espiritual, para Deus lhe tratar, para o Espírito Santo lhe preparar para fazer a sua obra através de você. Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus está fazendo este último chamado. Jesus está preparando a igreja para subir para a glória através do arrebatamento.
E para isto Deus está chamando a mim e a você para tomarmos posição diante dele, colocando a nossa vida no seu altar, nos entregando inteiramente, colocando Deus e a obra de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Embora tenha a nossa família para cuidar, embora tenha o material para nós darmos conta, darmos responsabilidade, mas nós temos que priorizar, acima de tudo, a obra de Deus. Deus não está dizendo para nós abandonarmos as nossas responsabilidades, para nós abandonarmos, mas para nós tirarmos, queridos, o impedimento. O impedimento, né? E colocar as coisas de Deus, aquilo que Deus tem para nós fazermos para Ele em primeiro lugar. Do contrário, meu querido, o tempo vai passar, o fim vai chegar, Jesus vai buscar a sua igreja e nós estaremos de fora. De fora. O Senhor está nos chamando, querido. Vamos dar ouvido e vamos atender ao chamado do Senhor, não importa que dificuldade venha a ter. Nós temos que estar pronto para fazer esta obra para Deus e este é o momento. Esta é a hora. Queridos, que palavra maravilhosa. Vamos agradecer a Deus neste momento por esta palavra e vamos estar atentos, porque é a última hora e o Senhor está nos fazendo este chamado, que nós venhamos a lhe seguir, queridos, nos entregando corpo, alma e espírito e deixando para trás todo o impedimento, priorizando a Deus nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, aqui está a tua palavra, ó Deus. Está nas tuas mãos, ó Pai santo, está pregada, Pai. Agora está contigo tu levar, Senhor, e alcançar quantos tu quiseres, ó Deus. Porque esta obra é tua, Pai, é feita pelo Espírito Santo, nós estamos fazendo apenas a nossa parte. Muito obrigada por tudo, Pai querido, Pai amado. Jesus querido, Jesus santo, muito obrigado pelo teu alerta. Jesus querido, que nós sejamos o primeiro que veio te pedir, Jesus santo, para te seguir e que nós estejamos prontos para arcar, Senhor, com as consequências da nossa decisão, Senhor, confiando que nós estamos nos entregando para ti, Senhor. Que embora venha a luta, venha o obstáculo, venha tudo, Jesus querido, mas tu estás conosco, levando adiante, Senhor querido, teu evangelho de salvação através das nossas vidas. Ó Jesus santo, que nós venhamos entender, Senhor, que tudo está, Senhor, acima de, Senhor querido, de tudo, Senhor da glória. Aliás, tudo está abaixo, Jesus querido, da tua obra nas nossas vidas, tudo está, Senhor querido, aquém, que nós possamos ver isto, Senhor, e priorizar o que é de mais importante, Jesus, fazer a tua obra, Senhor, pleitear pela nossa salvação e por todos aqueles, Jesus, que tu deseja alcançar através de nós. Jesus Santo, muito obrigada. Espírito Santo, feita a tua obra, Senhor, nesta manhã. Hoje, Espírito Santo, faz conforme o teu querer, vai lançando por terra todo impedimento, que estes vídeos venham romper, Senhor querido, os obstáculos, Espírito Santo, as barreiras, e alcance o teu querer, alcance o teu objetivo, que é, Senhor Jesus querido, Espírito Santo, levar a tua palavra através das nações. Muito obrigada por tudo, nós te pedimos, agradecemos, Espírito Santo, amém. Amados, você que chegar nestes vídeos, sentindo no seu coração, se inscreva. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, ore por nós, faça parte, queridos, desta grande obra que é levar o evangelho do reino sobre a face da terra. Que você seja alcançado por esta palavra e despertado a se preparar, queridos, para a grande obra, queridos, que o Senhor está fazendo nesta última hora. Buscar todos aqueles que o Senhor deseja buscar, para arrebanhar um grande exército para ir aos céus no arrebatamento espiritual. Muito obrigada a todos. Que Deus os abençoe. Em nome de